O compartilhamento verde. A vida é para experimentar cada momento. Todos nós podemos compreender quem somos e o extraordinário que é perceber-se humano, se aceitarmos que toda a gente é igualmente importante. Todos devemos partilhar a alegria da proximidade e da realização. Cada espírito está ligado a todos os outros na nossa comunidade. Todas as almas viajam juntas. Nós somos seres interdependentes à procura de amor e envolvimento. A comunidade cresce através da sinergia de forças da vida. Há uma ordem permanente no universo para aqueles que lhe estão receptivos. Atitudes más e crenças negativas dissolvem-se assim que olhamos para dentro de cada pessoa e revelamos a sua riqueza interior. Paz e amor para todos. Alegra-me a solidariedade humanista esverdeada, mas ainda me assusta sua inocência em torno de um igualitarismo moral e seu reducionismo na direção de um pluralismo eticamente planificado. Consoante esclarecerei nos tópicos que se seguem. 1. Por que verde? 2. O eu sensível. 3. A liderança melancia. 4. Os limites do subjetivismo. 5. O pluralismo é plural. 6. Relativismo versus relativismo. 7. O boomerite narcísico. 8. Cume reducionista e transição integrativa. Por que verde? Quem salvará o verde das nossas florestas? Boa pergunta. A ganância laranja ultrapassou todos os limites. Pobre planeta Terra, estamos todos ameaçados. Você acabou de ler um típico diálogo esverdeado, surgido após um exagero alaranjado na exploração do meio ambiente. A consciência verde está focada no compartilhamento de nossas riquezas naturais e na saúde de nossa fauna e flora. Enfim, os verdes são defensores teóricos das matas e da solidariedade entre os seres, mas parece faltar alguma coisa que eles não identificam. Assim sendo, é melhor marcarmos uma reunião para elegermos uma comissão que dialogará sobre o problema. Ah, meu Deus! Lá vem a enrolação. Quem comandará essas reuniões e a perda de tempo respectiva? Não aguento mais tanta reunião sem objetividade. Nós, os solidários amorosos, não temos comandantes ou comandados. Não ligamos para a objetividade, mas somente para a subjetividade. Os integrantes da nossa comissão sentarão em círculo e chegarão a um consenso harmonioso, respondeu um senhor experiente, vestindo um jaleco 100% esverdeado. Acorda, tiozão! Assim não funcionará. Deixe que eu resolvo. Levante o braço um empreendedor verde competente, disposto a colocar a mão na massa e assumir a responsabilidade pelos resultados. Interferiu um laranja disposto a ajudar, mas sem tempo para perder. Vamos lá, pessoal. Não temos o dia todo, insistiu após um silêncio constrangedor. O ecossistema planetário merece preservação e devemos desenvolver maior sensibilidade para sua sustentabilidade. A intenção é maravilhosa, mas a execução... Bem, essa é outra história. Esse suco de clorofila contém saudáveis vitaminas, como o compartilhamento sincero, a gentileza, a doçura e o respeito ao próximo em toda a sua diversidade. Então, o que há de errado com os nossos amigos marcianinhos verdes? Suco de clorofila, que horror! Esse autor deveria ter utilizado uma analogia ligada à pureza dos silvícolas ou da generosidade da mãe natureza, comentou uma leitora verde com outra. Cuidado, querida, devemos lembrar que todas as analogias são igualmente lindas e perfeitas, respondeu a amiga ao oferecer gentilmente seu sorvete de limão. A preocupação com a sustentabilidade planetária e com o consumismo desenfreado despertou há 150 anos, quando as conquistas científicas não pareciam satisfazer todas as nossas necessidades humanas. Afinal, como o iPhone e o Facebook salvarão as baleias? A saída esverdeada para tais questões orbitará em torno do afastamento da ambição e da exaltação da afetuosidade e dos ideais de sociedades alternativas no estilo paz e amor planificado e cooperativo. O romantismo e seu saudosismo tocaram a sensibilidade verde, embora repletos de equívocos reducionistas que confundiram progresso científico com regresso ético. Como assim, progresso e regresso? Entreolharam-se os leitores verdes, espantados. Ao focar apenas nos efeitos colaterais do progresso científico, a solidariedade verde passou a observar somente os aspectos positivos do passado não tecnológico.
a presumir erroneamente sua superioridade ética pelo fato de uma menor ameaça planetária, respondeu um jovem asiático com sua pele amarela. Ainda estou confuso. Nenhum índio ameaçou o planeta com bombas atômicas. Isso é um fato, ora bolas, insistiu um dos verdes, em defesa do mito russoniano do bom selvagem. Chimpanzés e rinocerontes também não, mas jamais por maior atributo ético, e sim por não terem acesso a um botão destruidor para apertar. Esclareceu jocosamente o asiático. Mesmo assim, como achar positivo o monóxido de carbono dos carros e toda a poluição do nosso planeta? Continuo com minha bandeira verde e pronto. Meu Deus do céu! Dai-me paciência! Exclamou um pastor azulado, que acompanhava a conversa e a leitura. Qual é a solução verde, então? Demitir os trabalhadores automobilísticos e acabar com as chaminés? Complementou outro leitor. O comentário magoou a comunidade verde e o diálogo encerrou sem conclusões. O eu sensível. A sensibilidade verde critica e identifica com clareza os aspectos ambientais mais sombrios, mas jamais apresenta uma solução integrativa. Seus adeptos horrorizam-se ao observarem a postura inadequada dos sexistas e imperialistas vermelhos, do maniqueísmo azulado e da excessiva ambição laranja, mas não percebem que os níveis anteriores também têm suas virtudes que merecem conservação para o bem da espiral como um todo. A consciência verde pensa que está no topo da cadeia ética e cosmovisionária. Definitivamente, os fraternos olhos verdes têm dificuldades em enxergar o que está em cima. Vamos às boas notícias para os verdes. Não tem nada de vergonhoso em admitir níveis superiores ou verificar que uns merecem mais que outros. Ademais, esse cuidadoso nível sensibiliza-se nobremente com os desequilíbrios sociais e com as minorias. O problema esverdeado está na já comentada ilusão de que são as últimas e as mais gostosas bolachinhas do pacote cósmico. Esse patamar evolutivo não separa o joio do trigo e considera as demais visões como reducionistas, sem atentar para o seu próprio reducionismo. Alto lá! Agora já é demais! Como assim reducionismo? Quanta opressão e autoritarismo desse autor! Somos plurais, mas também iguais? Ops, quero dizer, tudo é relativo e, portanto, todos os indivíduos e culturas são planificados. Tudo será ético por um certo prisma. Falou um leitor esverdeado, pluralmente ofendido. Quanta fraqueza ridícula! Como posso tirar proveito da fragilidade idiota desses verdinhos frouxos para tomar o poder? Pensou secretamente um ardiloso imperialista vermelho. Opressão? Relatividade verde? Coisa nenhuma. Certo é certo, errado é errado. Plantarei um abacateiro no meu quintal e quero ver se essa tal relatividade entregar-me-á morangos, tomates ou até mesmo unicórnios prateados. Afinal, se tudo é relativo, tudo poderá acontecer. Caçoaram gostosamente os leitores azulados. Haja paciência. Será que esses almofadinhas verdes nunca estudaram uma ciência exata? Isso não levará a lugar algum. Voltemos ao trabalho sério, comentou um leitor graduando em engenharia, com sua suada camisa de mangas arreadas e gravata laranja ligeiramente afrouxada, pronto para enfrentar sua jornada extra de trabalho. Aconselharei todos vocês e esclarecerei essa confusão, didaticamente e por etapas, disse serenamente a professora Solana, com seu giz amarelo nas mãos. Aos avermelhados sugerimos moderação na linguagem e na intenção. Por hoje é só para os vermelhos. Estão dispensados. Aos azuis, devo lembrar que o equívoco filosófico do pensamento verde não o desqualifica totalmente, nem diminui a nobreza de sua intenção e suas virtudes comunitárias. Aos laranjas, muito cuidado com o sarcasmo. A solidariedade verde merece minucioso estudo. Lembrem-se, nem só de ciências exatas vive o homem. Estão todos dispensados. Espere um pouco. Quem diz que sua opinião deve prevalecer sobre os alunos? Professor não deveria ter tanta autoridade assim sobre os estudantes. Insistiu um verde, modulando seu tom de voz para manter a tranquilidade do ambiente. Assim que terminarmos o estudo do nível verde, aventurar-nos-emos pela consciência amarela. Só posso prometer grandes desafios. E sobre o término da aula, sou eu mesma, professora Solana, que determino. E assim,
encerrou a aula com sua professoral autoridade, em meio a contidos sussurros esverdeados. Explorar a consciência verde é conhecer de forma amável, respeitosa e sensível o seu próprio interior e considerar os demais seres como parte integrante da completude da vida. A unidade comunitária esverdeada advoga a partilha solidária de nossos recursos, pois o vínculo humano seria mais importante que tudo. Uma legítima personalidade verde e toda sua delicadeza ficaria chocada com afirmações do tipo: se quiser distribuir algo, trabalhe e entregue o seu próprio patrimônio. Tais reflexões assertivas muitas vezes magoam, mas são necessárias, pertinentes e, na maioria das vezes, corretas. O terno verde com pelo menos uma gravata laranja ou um lenço amarelo identifica algo de verdadeiro na frase, mas ainda não compreende bem como lidar com a rudez de uma realidade que prefere ignorar. O verde legítimo critica as fortunas exploratórias, mas se esquece de legitimar a prosperidade oriunda de mérito e esforço próprios. Podem despencar facilmente para a vermelhidão invejosa e influenciar o autoritarismo azul para compensar o que consideram injusto, pois o dicionário verde está carente de termos como mérito, capacidade ou talento individual, além de todas as palavras que remetam à singularidade e seus diferenciais personalíssimos. Um legítimo verde não entenderá muito bem a diferença entre individualismo e egocentrismo, ou entre democracia e ditadura da maioria, o que veremos somente com a ajuda da amarelada luz solar. Espera aí, autor. E a igualdade de oportunidades, como fica? Caro leitor, eis um excelente questionamento e um justo incômodo tipicamente esverdeado, cuja solução demandará conceitos transcendentes. Afinal, sem admitirmos a transcendência, como igualar as oportunidades materiais entre um ente saudável nascido em berço de ouro e outro com acefalia ou outras tristes e mais dramáticas doenças? Isso é verdade, autor. Todavia, poderíamos dar uma força e minimizar esses sofrimentos todos. Perfeito, querido leitor. Também advogo enfaticamente a mitigação desses problemas na medida do possível, mas permita-me a insistência. Se olharmos tudo sob o olhar materialista ou reducionista, não encontraremos justiça nem solução. Restará apenas frustração. Na hipótese dessas e outras frustrações, os verdes trabalharão o sentimento negativo e buscarão sua sublimação. Já os vermelhos quebrarão vidraças e queimarão pneus nas grandes avenidas entre gritos, palavras de ordem e histeria. A consciência verde também não travará as azuladas batalhas entre o bem e o mal. Afinal, pensam eles, o bem haverá sempre de vencer pacificamente. Por fim, os verdes abominam o frenesi empreendedor laranja em busca de sucesso e prosperidade, que identificam como o cúmulo da inútil ganância. Em suma, os verdes distanciam-se dos impulsos vermelhos, dos dogmas azulados e da ambição alaranjada. Todavia, esquecem-se que a estruturação social necessitará de todos os seus níveis para manter a dinâmica da espiral em funcionamento, inclusive das caldeiras industriais laranjas mantidas pela estratégia empresarial, além dos cacetetes azuis para a imposição da ordem e firme contenção da criminalidade vermelha. O nível verde manteve o velho problema que nos perseguiu desde o nível bege, o reducionismo obviamente excludente. Vale dizer, uma interpretação de que a sua perspectiva cooperativa seja a única a conter verdades e virtudes. A liderança melancia. A autoridade verde é confusa e angustiada, pois interpreta todas as jurisdições como coletivas e, não raro, tropeça e segue em queda livre para tendências púrpuras, onde tudo é de todos, e o conceito de propriedade privada sequer existe. O auge do sucesso de uma reunião tipicamente verde está numa interminável coleta de opiniões e sugestões, cujo sucesso não está na conclusão, mas sim no compartilhamento de sentimentos, diversidades e respeito a todas as proposições. Enfim, confunde disciplina com autoritarismo e classificação qualitativa com preconceito. Se for imprescindível uma decisão, os líderes verdes buscarão uma utópica unanimidade decisória para que ninguém sinta-se magoado ou contrariado. Qualquer afirmação firme ou convicta será recebida como opressora.
A impetuosidade jovem apelidou jocosamente essa característica verde de mimimi. Seu maior desafio está em responder ao questionamento: como liderar sem hierarquia? Se você solucionou esse dilema com abstrações utópicas como pelo amor universal, pela fraternidade entre os homens ou pela tolerância recíproca, você certamente esverdeou. Neste sentido, julgo procedente a advertência de Graves. O sistema verde tem de sucumbir de forma a libertar energia para o salto ao estado amarelo, o primeiro nível do ser. Aqui está a vantagem da liderança humana. Como viver o puro igualitarismo, as verdades lineares e a planificação social? Como agradar a todos e dispensar a malvada hierarquia? Meditei sobre isso nas aulas de yoga, compartilhou um universitário verde no grupo. Outro dia sonhei que chegara ao pico de uma montanha. Na subida, passei por diversas civilizações, umas mais adiantadas que outras. Aldeias primitivas, organizações religiosas e militares, sociedades altamente tecnológicas e fraternidades humanistas. Os raios amarelados do sol sorriam para mim e falavam palavras como esforço, mérito e fluidez. Senti-me deliciosamente bem, continuou o colega verde com um sorrisinho amarelo. Com licença, essa história de mérito próprio e esforço individual parece bobagem. Nada supera nosso compartilhamento, nosso pluralismo, nosso igualitarismo e nosso nivelamento multicultural. Seu sonho não será um pesadelo? Respondeu o amigo ao notar que tudo ao seu redor estava incrivelmente esverdeado, especialmente sua universidade. No dia seguinte, surgiu um sério problema no abastecimento de água no campus estudantil e todos foram informados que haveria uma reunião para opinar democraticamente na direção de uma solução que agradasse igualmente a todos os professores, diretores e alunos. Os pais dos alunos, embora fossem os que pagassem a conta no final do mês, foram esquecidos por não serem considerados tão importantes assim. De qualquer forma, os diretores e professores reuniram-se para determinar a melhor data para o compartilhamento do problema com os alunos, na busca das melhores soluções. Caros professores, vamos marcar a data da nossa reunião com os alunos. Atentem todos que estamos diante de uma emergência, pois estamos sem água. Vocês entenderam? Estamos sem água! Iniciou o diretor na sala dos professores, portador de um semblante preocupado. O curso de filosofia terá prova esta semana. Teremos que aguardar a próxima, informou o titular da cadeira, depois de ouvir pacientemente a fala de todos os demais colegas, inúmeros apartes e infinitos comentários paralelos. Não podemos prejudicar o curso de sociologia, cujos alunos participarão das manifestações contra a opressão da elite branca patriarcal na próxima semana, falou outro professor. Não seria melhor, primeiramente, decidirmos as medidas transitórias para o enfrentamento dessa crise hídrica? Questionou uma professora experiente a pressentir a provável procrastinação de uma solução. Um momento! Alguns professores entrarão em greve no próximo mês! Interrompeu o companheiro sindicalizado e representante da categoria. Chega! Qual parte da palavra urgente vocês não entenderam? Gritou o diretor, ao perder a paciência. Surgiu a liderança verde que motivadamente avermelhou. Ele precisa desta definição em caráter emergencial, mas é incapaz de fazê-lo sem a concordância e anuência igualitária de todos os envolvidos. E tudo isso somente para decidir a simples data da próxima reunião. Imaginem o restante. Sim, os verdes sofrem de um novo mal, ainda não catalogado na listagem de doenças médicas, a decidofobia. O detalhe ainda mais curioso em nossa história fictícia foi que o sinal do término do expediente soara com vigor, seguido da típica movimentação de saída dos alunos. Assim, nosso diretor adiou a decisão para o dia seguinte, quando continuariam a pauta para definir a data da futura reunião com os alunos, a fim de expor e coletar todas as demais opiniões sobre o que fazer diante da urgência da situação. Todavia, logo após reforçar que a presença de todos seria necessária, uma jovem professora subitamente levantou as duas mãos e disse: Minha nossa, amanhã não vai dar.
Minha avó fará uma cirurgia. Os limites do subjetivismo. As instituições assistenciais e educacionais verdes são carregadas de subjetivismo e incapazes de focar numa tarefa determinada. Eis que precisarão ouvir a todos e atender a todas as demandas de forma igualitária e solidária. A questão fica complicada até mesmo para decidir qual será a prioridade, pois priorizar algo significa colocar as demais necessidades num plano infé. Peço licença e desculpas a OES, meus amigos verdes, mas terei que escrever esta palavra neste capítulo. Inferior. Para o pragmatismo da face laranja e sua alta capacidade focada na eficiência e nos resultados, a participação em dinâmicas verdes representa uma tortura social inigualável. A estrutura defensiva verde encontra seu pesadelo existencial quando precisa tomar posição de algum lado. Sua noção igualitária entre todos os seres não permite comandos determinantes ou escolhas assertivas. Toda posição deverá emergir do consenso planificado e distribuído entre todos igualmente. Ei, pateta, 1 mais 1 é subjetivo! Provocou a estonteante ruiva com mechas loiras, pernas fantasticamente torneadas e toda sua irresistível ousadia. Bem, você me pegou nessa. Porém, a beleza e a arte são objetivas? Rebateu o rapaz, arregalando seus olhos verdes ligeiramente estrábicos, a pensar rapidamente como convidaria a sedutora jovem para um cineminha ou qualquer outra coisa. Não sei se a beleza é tão subjetiva assim. Assim como você, todos os idiotas da classe babam ao olhar para minhas pernas e nenhum de vocês admira as celulites da minha avó. Isso parece bem objetivo para mim, respondeu a jovem, iluminada por seus exuberantes atributos curvilíneos. Acho que fiquei sem resposta. Você não gosta de arte moderna? Arriscou uma frase de efeito para impressioná-la. Depende. Visitei alguns museus de uma suposta arte chamada dadaísmo e sua proposta desconstrutiva da beleza e do artista, onde se eu esmagar uma barata e disser que é arte, eles a exibirão para outros babacas que tentarão entender o que eu quis dizer com isso. Podemos transmitir o belo e o horror com arte ou sem arte. Mas se tudo for arte, nada será arte. Entendeu, bobinho? Respondeu a jovem com sua irresistível autoconfiança. Estou apaixonado. Não, quero dizer, estou impressionado, disse o rapaz ao limpar o pigarro da garganta. Pois bem, o assunto requer fôlego. Particularmente aprecio o território da subjetividade verde, de onde podemos declarar nossas cores prediletas, nossas vocações profissionais, nossos pratos preferidos, nossas inclinações e nossos gostos absolutamente personalíssimos. Todavia, quando os nossos irmãos esverdeados estenderam o subjetivo para além de seus próprios limites, abraçaram o equívoco. Retornaremos ao tema ainda neste capítulo e tudo ficará mais claro e fluido, principalmente quando ampliarmos nossa compreensão para aspectos amarelados. No momento, basta lembrarmos que a subjetividade parece não reinar com o absolutismo pluralista imaginado pela consciência verde. E por falar em pluralismo, vale a pena uma olhada no título do próximo bloco. O pluralismo é plural? Responderemos no próximo vídeo. Até lá!